Você também pensou que ia encontrar o príncipe encantado e viver feliz para sempre? Vem comigo então que eu vou te contar que os contos de fadas deixaram de nos falar. Eu sou Gisela Durão, psicóloga e apaixonada por histórias. E você, já encontrou seu psicólogo? Quando eu era pequena, eu amava histórias de todo tipo. Sejam os desenhos que passavam na minha época na escola, né, na minha época de criança, sejam as histórias que eu lia, né, os contos de fadas. Sempre gostei muito, era louca por histórias, até hoje. Acho que até por isso que eu resolvi fazer psicologia, né? Eu me interesso pela história das pessoas. Enfim, as histórias, elas nos conectam, elas conversam com a gente. E os contos de fada, em especial, eles têm uma estrutura que faz exatamente isso, independente de onde você esteja. Eles não têm um lugar, né? Em que eles ocorrem, geograficamente falando, e eles são atemporais. Então é por isso que as histórias começam com Era uma vez. Era uma vez um reino, uma princesa, não se sabe onde, não se sabe quando, e isso realmente não faz diferença na história. Então, uma criança aqui no Brasil, uma criança no Japão pode ouvir a mesma história, ter acesso à mesma história e ser tocado por ela, porque é isso que os contos de fada fazem. Eles nos tocam, eles conversam com a gente. A maioria deles, inclusive, tem príncipes, princesas e cada um deles tem a sua jornada. Cada um deles passa, né, pela sua jornada pessoal. A jornada do príncipe, em geral, ela é priorizada, mas não significa que a princesa também não passe pela sua jornada, tá? Mas isso é um papo para outro dia. De uma forma geral, o que acontece? Existe o chamado para o herói. O herói ele é chamado a uma aventura e dessa aventura ele sai transformado. E a recompensa dele ter topado, né, essa aventura, dele ter aceitado o convite, dele ter atendido ao chamado dele, é o tão sonhado felizes para sempre. Mas o que isso significa de fato? Será que é possível ser feliz para sempre? Para a gente entender um pouco isso, eu vou voltar mais na história, na origem dessas histórias. Os contos de fadas, as histórias em geral, e os irmãos Grimm, em sua maioria, né, eles são os mais famosos, coletaram e depois transformaram, né, para literatura escrita, porque antes era passada apenas pela oralidade. Então, esses contos, essas histórias de origens diversas, eles eram contados para adultos e para crianças, não tinha muita diferença. Na verdade, nem existia o conceito ainda de infância. Ele foi inventado depois, foi criado depois. Então, os contos, eles nem sempre terminam, os contos originais, tá? Nem sempre terminam com um feliz para sempre, com uma mensagem de otimismo, de siga em frente, vai dar tudo certo, né? Não necessariamente. Os contos originais, eles podem ser muito cruéis, bastante, e nem sempre termina bem. O conceito de infância, então, foi criado depois. E justamente para atender a esse público, as histórias elas foram adaptadas e bastante suavizadas, né? Porque os contos originais nem sempre têm final feliz e nem sempre durante, né, o percurso os obstáculos que o herói precisa passar são tão simples, né? Às vezes, as dificuldades que as pessoas passam, os personagens da história passam,
São bem cruéis mesmo. Enfim, isso não é adaptado, não é adequado para crianças. Então, quando o conceito de infância surgiu, não me recordo agora o ano exatamente, as histórias foram adaptadas. Principalmente quando o Walt Disney resolveu transformar em filme todas essas histórias. Então ele fez focado no público infantil, bastante adaptado, inclusive, para a realidade das crianças, e houve uma romantização dos contos. Então, a maioria dos contos que ele escolheu transformar em filme e que ficou bastante conhecido são os contos em que existe uma princesa, né? Então, os contos mais famosos, mais conhecidos, são esses que têm as princesas e o famoso Feliz para Sempre no final. Mas o que é esse Feliz para Sempre? Hoje, adulto, você sabe? É possível ser feliz para sempre? A gente sabe que não, né? A gente tem momentos de felicidade. Então, o que significa esse feliz para sempre que os contos querem nos trazer? É um convite à mudança. A maior parte da história se passa durante a jornada. O final feliz é um pedacinho e que a gente nem vê o desenrolar depois. Então, entende que a parte mais importante é a jornada, é a travessia, é a aventura em si. São todos os obstáculos que o herói ou a heroína tem que passar. São todos os aprendizados que eles conseguem tirar disso. É a transformação que acontece a partir daí. Então, eu convido vocês a pensar aqui qual é o chamado de vocês. Para que vocês sejam o protagonista da história de vocês. Então, qual é o meu chamado? O que é que eu quero? Que transformações que eu busco na minha vida? É uma elevação de uma autoestima que eu não tenho muito desenvolvida? É uma autoaceitação? É esse protagonismo da minha própria vida? É me colocar como prioridade? Qual é o seu chamado? A mensagem dos contos acabou ficando um pouco distorcida, né, para as meninas. Mas isso está mudando. Existem novas animações, novos filmes que retratam esse protagonismo feminino. A heroína do filme é uma mulher. Eu vou citar alguns: Moana, Valente, Malévola. Não sei se vocês já assistiram todos esses. Até a segunda versão do Detona Ralph, que é o Wi-Fi Ralph, ele traz o protagonismo da amiga dele. A jornada é muito mais dela do que dele nesse filme. Ele está ali de coadjuvante. Então, assim, as meninas estão sendo também convidadas a olharem o seu papel nessa história. Nós não vamos ficar aqui sentadas de braço cruzado esperando um príncipe encantado chegar e nos salvar, né? Até porque a gente não precisa ser salva. E essa jornada, quem tem que fazer somos nós mesmos. É uma jornada de autotransformação, de mudança de ponto de vista, da forma como nós nos colocamos e nos posicionamos no mundo. Para tudo isso, o autoconhecimento ele é necessário. E outra coisa, ninguém tem o poder de salvar ninguém. Só nós mesmos podemos fazer isso. Ninguém tem o poder de convencer a pessoa, de mostrar, de fazer com que ela acredite no quanto ela é maravilhosa, no quanto ela é bonita, no quanto ela é competente, no quanto que ela é boa amiga, no quanto que ela é uma pessoa empática, no quanto que ela é altruísta, que ela se coloca no lugar do outro, o quanto que ela prioriza as outras pessoas em detrimento dela mesma, inclusive. Ninguém é capaz de nos convencer disso. Somente uma jornada interna é capaz disso. Então eu vou pegar um exemplo para vocês de um desses filmes novos. Eu vou falar de Valente,
porque é um filme que eu adoro, pra mim foi um divisor de águas. Valente, ela é uma princesa, Merida, né? Ela é uma princesa, mas ela aprende com o pai arco e flecha. Ela podia cavalgar livremente. A mãe tenta, obviamente, ensinar os modos para ela de uma princesa, como uma princesa deveria se comportar, um código de ética, né? Uma conduta, uma etiqueta, na verdade, de como uma princesa deveria se comportar. E ela simplesmente se opõe a isso, porque isso não é o que ela é, né? Então, quando chega um momento que os pretendentes vão fazer várias provas para disputar a mão dela em casamento, ela mesma disputa a mão dela. E ela vence, porque ela é muito melhor no arco e flecha do que todos eles. Então, assim, existe toda uma mudança no decorrer do filme, em que mostra a personagem principal, a protagonista, que é uma princesa, buscando ter a rédea do próprio destino. Ela se reconcilia com a mãe dela, ela entende que algumas coisas são necessárias e tudo isso durante a trajetória. Elas se desentendem, elas discordam, mas depois tanto a mãe entende o ponto de vista da filha, quanto a filha entende o ponto de vista da mãe. E essa é a grande mudança do filme. Esse é o pulo do gato, é o crescimento que acontece com Merida. Ela cresce, ela amadurece e eles todos chegam a um consenso, né, de como poderia ser feito daqui para frente, porque nem ela, nem os pretendentes queriam se casar, na verdade. Eles estavam sendo obrigados, porque era tradição. E tradição não se discute, né? E ela tem a coragem, a valentia de ir de encontro a tudo isso. Então, do que você consegue ir de encontro na sua vida? O que você acha que não combina mais com você e que você está disposta a romper com esses padrões? Eu espero ter ajudado você nesse vídeo, espero que tenham gostado. Se quiserem me conhecer um pouquinho mais, as minhas informações estão aqui na descrição do vídeo. Curtam, compartilhem, mandem para algum amigo ou alguma amiga que vocês achem que vai se interessar pelo conteúdo. E aproveitem para assistir também os outros vídeos aqui desse canal. Um beijo e até a próxima!